tudo. E aí, por querer responder as dúvidas de vocês, o que a gente faz? Ao invés de a gente ficar uma pausa aqui rodando depoimento, rodando vídeo, rodando alguma coisa, a gente aproveita o intervalo para responder as dúvidas de vocês. Daí vocês podem aproveitar para mandar as dúvidas de vocês aqui agora, que o nosso time vai responder. Beleza? Um time composto por alunos, inclusive. Então vocês vão perceber o que os nossos alunos fazem, né? O nível técnico dos nossos alunos. Fechou? E a gente volta 1h10, tá? 1h07 seria o exato, né? Mas vamos voltar 1h10. 1h10, a gente volta do almoço. Fechou? Vamos continuar aqui e aproveita. Último conselho, que aí é bom que a aula vai terminar 1h10 certinho. Último conselho para vocês. Cara, se você estiver pensando assim, Lucas, eu não tenho nenhuma dúvida, cara, então eu vou sair. A informação mais cara que você pode ter acesso é justamente a pergunta que você nem sabe, a dúvida que você nem sabe que tinha. E você só vai descobrir isso prestando atenção nas perguntas de outras pessoas. Alguém pode fazer uma pergunta, tu vai ouvir essa resposta e vai pensar, caramba, eu nem sabia que eu precisava saber disso. Talvez tu chegou aqui sem saber que tu precisava saber mais sobre a oferta. Talvez tu chegou aqui esperando script de WhatsApp, talvez tu chegou aqui esperando que eu começasse o workshop com uma telinha aberta e mostrando os nós ali de, olha, assim que tu faz mensagem, assim que tu faz disparo, assim que tu extrai lista. E a gente vai mostrar essas coisas também. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não chegou pensando, eu preciso aprender mais sobre a oferta. E agora você sabe. Então as coisas mais valiosas, as grandes alavancas, elas não estão nas dúvidas que a gente sabe que tem. Porque as dúvidas que a gente sabe que tem é muito fácil de responder, cara. Se eu tenho qualquer dúvida, eu vou numa IA e pergunto. Eu pergunto lá pro ChatGPT, eu vou no Google, eu faço isso desde sempre. Eu sou um pesquisador, eu vou procurar as coisas. Eu vou procurar no YouTube, vou procurar em todo lugar. Mas eu tô procurando expandir o meu horizonte de possibilidades para descobrir as perguntas que eu nem sei que eu tinha que fazer. E essa é uma maneira muito, muito, muito boa de tu fazer isso. Porque existem pessoas de todos os níveis aqui. E existem pessoas que vão fazer perguntas que vão mudar o teu jogo se tu prestar muita atenção nelas. Fechou? Pode avisar a galera ali, Christian, para vir. E aí é isso, almoça vendo a live, né não, João? E o produto, para quem tá perguntando, pessoal, é o próximo slide, tá? Depois do almoço, a gente vai falar sobre o que é esse produto de 30k. Fechou? Fiquem tranquilos. Mano, coloca pra carregar isso aqui, ó. Enquanto a gente fica na pausa, desliga a tela. Fran, tá ligado, né? Como selecionar as paradas aí? Uhum. Voltamos, então, vamos ver. Eu tinha visto ali que vocês tinham mandado várias perguntas. Vamos ver quais que são agora. Deixa eu ver. Ô, galera, não façam spam, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Como posso estruturar uma oferta de uma loja de carros? Como posso estruturar uma oferta... Meu Deus. Tá, designer. Deixa eu mudar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Pera aí que eu vou fazer diferente. A cada pergunta eu... Eita, mas o Léo acabou excluindo toda a mensagem do cara. Mas tá, vamos lá. Como estruturar uma oferta para loja de carros? Primeiro, tu vai estruturar em cima daquilo que o cliente está precisando. Então, primeiro precisa entender o que essa loja de carros necessariamente precisa. Que daí você vai saber exatamente o que entregar, o que estruturar ali para ele. Então, não tem uma... É um grande depende, né? Como até o Lucas fala, é um grande depende. Tudo vai depender do que ele tá precisando, do que... Ah, tá. Tudo vai depender do que ele tá precisando, do momento dele ali no atual, né? E, enfim, tudo que o Lucas, ele falou aí e explicou para vocês.
Tá, vamos ver então. Ah, tá. Não pode mexer ali, né? Ok. Pera. Tá olhando os comentários. É, eu tô procurando outro comentário pra responder. Comentando aqui, ó. Tá vendo? Calma aí, tá, galera? Eu só. Beleza, pode ir. Tá. Deixa eu ver as perguntas. Coloca o Pacheco pra prospectar aí. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram do menino. Aí, ó. O Matheus perguntou: Fran, essa venda. Ai, meu Deus, eu mexi. Ô, tá, Caléu, eu mexi a. Eu fui. Era pra eu mexer o negócio aqui, mas eu mexi o outro negócio. Ah, não, tá bom. Só quer arrancar, né? Não, eu mexi a câmera. Essa daí que eu mexi sem querer. Ah, tá. Aí. Tá. Ó, ele perguntou, Fran, essa venda do produto de 30, 70, 180 mil, anula a venda dos 3K mensais? Não anula porque são ofertas diferentes. Trabalha em dores diferentes do cliente. Por isso que eu falei um grande depende quando o cara perguntou aqui sobre o que ele entregaria para uma loja de carros. Porque depende. Depende exatamente do que tá acontecendo atualmente dentro da empresa. Então, por exemplo, a oferta de 30 mil reais, a oferta de 70 mil reais é em cima de uma dor e um problema específico do seu cliente. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, você está ali em uma loja de sapato e tu querer calçar um 35, sendo que o seu pé é um 37, não vai entrar. A mesma coisa, por isso que tem vários produtos, vários entregáveis, vários serviços, especificamente para cada problema que o seu cliente esteja passando agora. E o produto à venda de 3 mil reais mensais é uma outra coisa. Por quê? Porque, primeiro, você precisaria estruturar todo o funil, toda a empresa do seu cliente para que ele possa ter a oferta validada, para que ele possa ter a demanda validada e a conversão validada. Você fazendo todo esse processo antes, você consegue entregar ali, fazer o acompanhamento mensal com ele, de poder potencializar cada vez mais o resultado dele ali. Então, precisa de ter dependendo do momento da empresa, né, toda essa estruturação antes. E é exatamente essa a diferença de um produto único do que um produto mensal de recorrência. Então, nenhum anula o outro. São ofertas e propostas totalmente diferentes. Nossa, tem muita pergunta que agora... Ó, isso daqui, Victor, infelizmente eu deixei já fixado ali pra falar não só pra você, mas pra qualquer outra pessoa que talvez venha perguntar depois. Galera, a gente não faz revisão do conteúdo que já foi falado, justamente por respeito às pessoas que estavam aqui e acompanharam desde o início. Então, se caso tu quiser acompanhar o que você assistiu, o que você perdeu antes, aí é só com a gravação, caso você tenha garantido ela. Se não, pega o conteúdo que você tá aqui até agora, porque ainda tem muita coisa pra passar, a gente ainda tá no início, a gente é meio-dia ainda, galera, então tem muita coisa hoje, amanhã também vai ter muita coisa, então, se caso tu chegou atrasado hoje, eu recomendo também que amanhã você chegue no horário pra não acontecer a mesma coisa, beleza? Qual a ferramenta para fazer esses slides? Boa pergunta, boa pergunta. Foi os meninos que fizeram. Notebook MM e Gemini. Mas pode falar? Acho que já saiu já pra eles. Vixe. Ah, então é isso daí. Se tu ouviu, a resposta tá dada. Só que pra poder fazer um documento nesse nível, o cara tem que ter repertório. Porque senão vai sair tudo cagado. Aí, ó, entendeu? Vai sair tudo cagado. Então, o repertório você consegue aqui. Se você ficar aqui até o final, você vai saber muito bem usar as ferramentas que o Cris acabou de citar para você poder fazer um slide como esse. Como cliente ideal para empresa de edição, acham melhor nichar? Não entendi a sua pergunta. Como cliente ideal para empresa... qual cliente ideal para empresa de edição?
Não, é aquilo. Na verdade, eu recomendo que a gente não recomenda que tu niche, porque se tu nicha, tu se limita. Por exemplo, se a gente pega um nicho específico, vai eventualmente ter um número muito menor comparado se você pegasse de oportunidades para você abordar e prospectar, se você pegasse todas as empresas que você pode estar abordando e prospectando, porque no final das contas, vai ter muitas empresas de qualquer nicho que precisa do serviço que você entrega, mesmo que não seja especificamente a jornada de compra, você entregue edição. Então, eu não recomendo tu nichar. O que eu recomendo que tu faça? Não nichar para sempre, mas niche por etapas. Fran, como assim? Vamos supor, eu vou começar a prospectar aqui para poder vender o meu serviço de edição. Então, eu separo uma lista de prospecção, de abordagem ali para eu fazer com as empresas, de clínica odontológica por 1 semana ou por 2 semanas. E eu vou testar e eu vou validar essas 2 semanas para ver se vai estar... para ver o nicho, né? Para sentir se esse nicho específico tem e precisa da demanda que eu consigo entregar e gerar ali para eles, em cima do meu serviço, ou se não, e você vai, conforme for finalizando a sua lista também, você vai mudando e nichando dessa forma. Eu não recomendo que você niche totalmente, mas por etapas para que até você tenha uma organização na hora de você fazer essas abordagens de prospecções. O Gabi falou, meu problema não é a oferta, é a proposta de comunicação. Hoje tenho dificuldade em marcar reuniões, eu faço prospecção pelo WhatsApp e pelo Instagram. Gabi, é super compreensível essa situação, a forma como que você sente essa dificuldade hoje, porque no início é muito comum. Por quê? Deixa eu te perguntar agora, imagine aí, eu não vou te perguntar porque eu não vou achar a sua resposta, mas imagine aí, pensa em um assunto que você gosta e que você falaria tranquilamente por horas. Vamos supor que você gosta de anime, você assiste muito anime e você conhece, por você ter assistido muito anime, você conhece vários animes. Se eu fosse perguntar especificamente sobre um anime que você já assistiu e pedir pra você me explicar pra eu saber se eu vou querer assistir ou não, tu não conseguiria conversar comigo sobre esse assunto tranquilamente por 1 hora, 2 horas, dependendo até de como a conversa e o papo fluir por muito mais tempo? É exatamente o motivo de tu sentir essa dificuldade de poder fazer abordagens de prospecção, de reunião e, enfim, o que você faz hoje. Então, por que hoje você sente essa dificuldade? Porque tu ainda não tem segurança suficiente do assunto do qual você está falando. Por quê? Falta de domínio. Então, o que eu recomendo que tu faça? Pegue todo o conteúdo que o Lucas tá falando aqui agora pra ti. Se caso tu entrar ali depois no bootcamp, que eu recomendo que tu entre de fato, porque a melhor forma de tu realmente se aprofundar é tu nunca parar de estudar. Então, não adianta tu só ficar aqui um final de semana aqui estudando e parar de estudar. Não falar, não, agora eu já sei o suficiente, porque a gente sempre tem que estar em constante evolução. Então, tu estuda ali, tu pega, tu se aprofunda. Eu tenho absoluta certeza que depois disso você vai ter muito mais confiança. E o que você vai fazer pra você se testar? Porque às vezes a gente fica duvidando de nós mesmos, e é muito normal isso do próprio ser humano. Só que o que você faz pra driblar essa situação? Você faz perguntas pra si mesmo, dúvidas, é como se fosse uma questão de... Sabe aqueles testes de provas e tudo mais que tem ali, até de Enem, que fazem testes de Enem simulados ali na internet? Tu vai fazer como se fosse um simulado do bootcamp, das perguntas, não especificamente do bootcamp, mas do que você aprendeu sobre oferta, enfim, de tudo que você sabe até agora, pra você realmente entender se você dominou. Depois que você fazer esse teste, simula uma reunião de vendas. Fala como se fosse louco mesmo na frente do espelho, conversando para si mesmo e tentando se vender algum produto, algum serviço. Você vai ver que você vai evoluir bastante. Aos poucos, você vai sentindo muito mais segurança e muito mais domínio para você fazer isso em um cliente real, em uma reunião ou ligação.
A pergunta do João. Fran, você sempre falou tu ou é convivência? Eu sempre falei tu, João, porque eu já morei em Santa Catarina e lá eles falam tu vice, ô nega, eles falam cantandinho assim também. Tu vais virar toda a esquerda e vai reto toda a vida, viu, nega? Vice, nega. É bem assim que eles falam, é muito engraçado. Então eu acabei pegando também Você, e também que por morar em possui- Curitiba, lá o pessoal fala bastante assim, então é normal da região. Deixa eu ver. Gente, mandem mais perguntas. E mandem mais você, perguntas, servidor vamos responder estadual. aqui. E você, a Luana servidor perguntou estadual sobre a do questão de governo de nichar. Alagoas, Mas nichar não temos me poupa taxas tempo e em aprender condições sobre aquele exclusivas nicho. para Se eu não você nichar, eu aqui meio na que tenho Demais que aprender Promotora. sobre o nicho E é sempre isso que tiver mesmo, um você, cliente novo, servidor não? do estado de Alagoas, Luana, estamos aí que fazendo tá o cartão conselho que eu benefício, falei de tu cartão nichar por consignado etapas, com porque taxas se de tu tá juros abordando por uma exclusivas aqui semana, para por 2 você. semanas, um Está nicho em esperando o quê? específico, Vem para a tu Demais vai aprender Promotora. automaticamente sobre aquele nicho. E se tu usar as IAs que a gente tem hoje no mercado, se tu usar o próprio YouTube, tudo grátis, tu não precisa pagar nada, nem pra falar com a IA, porque o GPT, o Claude, o Gemini, o Google Expert, é Expert que fala? Eu esqueci o nome, mas tudo que você usar hoje que tem relacionado a pesquisas, você consegue aprender sobre o nicho muito rápido, se desenvolver melhor e você vai ter muito mais repertório. Porque o fato de tu estar abordando empresas diferentes, e sem contar que se você faz a cada 2 semanas um nicho diferente, você em um mês vai ter trabalhado só 2 nichos. Só que conforme você for fazendo essa diferenciação, você vai ter muito mais repertório para trabalhar um nicho com o outro. Porque necessariamente o fato de você estar fazendo, por exemplo, uma reunião com uma imobiliária, não significa que o que você aprendeu em uma clínica de estética, em uma reunião com o empresário, não te ajude a abordar e conversar com o empresário da imobiliária muito mais fácil. Então, tu fazer ampliar o seu conhecimento nos nichos vai te dar muito mais repertório e não vai te tomar muito seu tempo para que você possa aprender. Então, é muito melhor. Vale muito mais a pena no final das contas. A Oliveira Tráfego falou: fala outra copy para passar da secretária. Essa é a parte mais difícil na prospecção. Oliveira, tu não precisa de várias copies de vários testes para você conseguir passar pela secretária. Você precisa de engajamento e conexão. E se tu seguir exatamente o que eu tinha falado mais cedo, tu vai conseguir fazer essas duas coisas tranquilamente. Porque o que falta para você conseguir passar pela secretária? Você se conectar genuinamente com ela. Um exemplo disso, na última live de prospecção que a gente fez, eu fiz uma ligação. Tá em torno lá, começa a ligação em 1h01, se eu não me engano, 1h03 mais ou menos. Depois assiste lá pra tu ver o quanto que eu consegui me conectar com a secretária e foi algo muito natural. Por quê? Eu juntei os interesses, porque no final das contas, isso que é você conseguir fazer com que a pessoa fique muito mais à vontade para ela passar o contato, ou não só o contato, mas o telefone pro decisor. Ela chegou a passar o número do decisor sem poder passar, porque eu consegui me conectar com ela. O que eu conectei? Os interesses. O interesse dela é ganhar mais, é ter um salário maior, se caso ela tem comissão, é receber mais, se caso ela não recebe comissão, começar a ganhar comissão. Então é exatamente isso que você precisa fazer. O Lucas, ele não disse que você precisa entender qual que é a dor do seu cliente para que você consiga vender exatamente o que ele está precisando? Ali na ligação, para você passar pela secretária, você precisa entender qual que é a dor dela. Uma coisa rápida, simples e não vai tomar o seu tempo e vai te ajudar a te beneficiar no final das contas se a gente parar para olhar de um âmbito geral. Então, você entende qual que é a dor da secretária e toda vez sempre vai ser ganhar mais, porque o colaborador sempre vai querer isso, ali no CLT e tudo, né? Porque nunca vai estar satisfeito com o serviço, com o salário, e se caso não recebe comissão vai sempre querer receber.
e assim por diante. E se caso recebe, vai sempre querer receber mais. Então, a gente já sabe qual que é a dor universal das secretárias, por exemplo, das gatekeepers. Então, é só você bater na dor dela para falar com ela, para justamente com o único objetivo, fazer ela te conectar com o próximo passo. No próximo passo aí é um pouco mais complexo, porque você vai estar falando com o decisor, você precisa entender qual que é a dor do decisor e fazer tudo que o Lucas já passou aqui para vocês até o momento. Fechou? Fran, é possível fazer heavy e agência? Acho que é, né? Com disparo de mensagens? É possível sim. Tu consegue fazer os dois, otimizar os dois. Claro que com uma organização ali mínima, né? Porque uma tem o objetivo de fazer uma coisa e outro na abordagem que você vai fazer com os leads. Então, tu organizando ali, tu consegue fazer os dois sem problema nenhum. Eita, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, podemos oferecer comissionamento para a secretária? Tu pode oferecer a ideia do comissionamento. Aí que tá a sacada. Se caso a secretária não recebe, se tu falar, olha, o meu objetivo também é fazer você se beneficiar em cima disso, porque você é a porta, você é a cara da empresa, você é a porta de entrada da empresa. Todo mundo que entra aqui fala primeiramente com você. Então, o fato de a gente ter muitas boas vendas hoje, você tem um ponto disso daí também. Você tem uma importância nisso tudo, na conversão. Então, não faz sentido você não estar recebendo por isso daí também. Uma comissão em cima disso. E essa é uma das ideias das quais a gente vai passar. Mostrar a importância disso pro responsável aí, pro empresário. E se tu conseguir me ajudar, a gente pode fazer um combinado aqui. Tu me ajuda agora me conectando com o responsável e eu te ajudo depois, quando a gente fechar essa parceria, fazendo com que você tenha a gente vê a possibilidade de tu conseguir estar recebendo dessa forma também. Então, é vender a ideia. Claro que daí depois você vai tentar colocar a ideia, né? Se fazer sentido conversando com o empresário, porque você vai ter uma visão 360 do projeto inteiro, então você vai conseguir ter essa crítica de saber se faz realmente sentido ou não. Vamos ver. Aqui, ó, a Dani falou, meu medo é de não dar conta dos entregáveis no começo. Dani, isso é muito comum quando a gente ainda não chegou a fazer com algum cliente ainda. A primeira vez sempre dá medo. A primeira vez sempre é assustador de falar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir entregar tudo? Mas quando você tá ali no dia a dia, você vê que no final das contas, o que acontece? Você não vai fazer tudo de uma vez. Vamos supor que você identificou que para iniciar o projeto do cliente, você precisa entregar ali e fazer 10 processos. Cada um deles é uma atividade diferente. Necessariamente, impossível você fazer tudo de uma vez, não dá pra você fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai escalar o grau de prioridade. Tá, beleza, dessas 10 tarefas que eu tenho que fazer, qual que é essencial para que eu comece a executar aqui o serviço, para que faça sentido agora de início e que eu já tenha um retorno para que a próxima tarefa só potencialize aquilo que eu já iniciei. Você vai conseguir... E como que você consegue ter essa sensibilidade? Repertório. Então, o repertório é a chave de tudo. Por isso que eu falo que o conhecimento você sempre precisa estar buscando ele. Porque quanto mais repertório você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, mais sensibilidade para isso você vai ter para saber exatamente, em cima de todas as tarefas que você elencou para entregar para essa empresa, para esse cliente que você fechou, qual que você deve começar e qual que é o próximo e assim por diante. Até no nosso dia a dia aqui, por exemplo, a gente tem tarefa para um caramba, gente. Vocês não têm noção. Todo mundo aqui tem muita demanda. Só que a gente não faz tudo junto. Por exemplo, tenho 2 telas aqui. Aqui eu tô fazendo um serviço, aqui eu tô fazendo outro e eu vou só, a cada virada de cabeça, eu vou mudando a demanda. Não, a gente vê por grau de prioridade. Beleza, eu tenho uma demanda aqui, eu tenho outra. Dessas duas, qual que é a prioridade agora? E assim eu vou organizando. Então, pode ficar tranquila que esse medo aparece para você agora, porque você ainda não colocou em prática com algum cliente real, mas eu tenho absoluta certeza que quando você colocar, você vai ficar muito tranquila e muito segura de entregar de fato o que precisa ali para cada cliente. Hã?
Tá, fechou. Galera, agora vocês vão ficar com o Raul. Só deixa eu responder essa aqui. Pagar a secretária não gera conflito de interesse, quase corrupção? Não gera, porque na verdade não é. Você não vai estar pagando a secretária por fora. O que, que você vai fazer? Você vai dar a ideia pro cliente, pro seu cliente, que é o dono, o gestor, o diretor da colaboradora, e você vai jogar a ideia se caso você vê que incentivando a secretária, se caso ela se envolve com as vendas do dia a dia da empresa, se caso ela está envolvida no comercial. Se você vê que incentivar ela a realmente dar uma energia muito maior às demandas que ela já vem fazendo para potencializar o resultado comercial, porque aquela coisa, se o colaborador ele está incentivado e envolve ainda as vendas, quanto mais energia ele colocar, a maior vai ser o resultado financeiro que a empresa vai ter, porque, querendo ou não, se ele está envolvido no comercial, o esforço dele, o serviço dele vai trazer também resultado para a empresa. Então, você não está fazendo uma corrupção dando essa ideia para o empresário, você está incentivando, que é o seu papel, identificar pontos que você pode colocar em prática no dia a dia da empresa para trazer o aumento de faturamento. E se um dos fatores for você colocar em prática o incentivo de um colaborador para ele gerar mais esforço para a empresa, para trazer mais resultados financeiros ali na parte das vendas, você vai precisar fazer. É tudo uma questão de perspectiva, e essa é a perspectiva que você tem que ter e que você vai passar para o empresário, porque é isso que é o papel, né? No final das contas. E é isso, galera. Fiquem com o Raul. Opa, galerinha, e aí? Ou toda empresa tem aquela pessoa que é o rostinho bonito, né? Apareceu aqui pra vocês, galera. Apareceu. Que é isso, pô? Que é isso, galerinha? Vamos ver aqui. A Fran parou aqui. Pagar a secretária, né? Vai ser estudo de casa até o fim do ano e pra minha casa nova. Pô, muito massa, muito massa. Igor. A minha dúvida é, como fazer tudo isso na prática? Sou gestora de tráfego e me sinto perdida em aprender esses outros entregáveis a mais para o meu cliente. Pô, muito, muito bom. Essa é uma grande questão, né? Como que eu vou entregar tudo isso? Nossa, é muita coisa. Como que eu vou entregar? Como que eu vou fazer? E a realidade é que a gente fala, inclusive, do profissional T-Shaper, né? Que é basicamente um profissional que a grande habilidade dele é ser um gestor de jornada de compra. Então, Raul, como que eu vou entregar? Eu acho que eu nem botei aqui, né? Pra ficar aqui na tela. Pronto, maravilha. Como que eu vou pagar? Como que eu vou aprender isso? Cara, a única coisa que você precisa aprender, né? No caso da... Eu não sei teu nome, né? Mas... A única coisa que você precisa aprender com profundidade é ser gestor de jornada de compra. Mas os outros entregáveis? Os outros entregáveis são entregáveis simples. A gente costuma dizer o seguinte. Imagina que pega uma empresa da economia real, né? Uma empresa ali que fatura 60, 70 mil. E essa empresa que fatura 60, 70 mil, ela não é... Tava dando aqui, Juliana. Perfeito, Juliana. Essa empresa que fatura 60, 70 mil ali, 100 mil, que seja, vocês devem concordar que ela não precisa, por exemplo, de um copywriter profissional. Ela não precisa de um designer super profissional. Na maioria das vezes, esses profissionais seriam subutilizados dentro da empresa. Seria um profissional subutilizado. Que seria basicamente o quê? Eu tenho um copywriter muito bom, mas ele usa 5% da habilidade dele aqui dentro. O que eu quero dizer com isso, no final das contas? Quando você pensa em todos esses outros entregáveis, quando você pensa em, fazer o trabalho de um designer, fazer um trabalho de social media, não é um trabalho profissional muito avançado. Não é que seja um trabalho mal feito. Tanto que dentro da nossa formação a gente ensina tudo que você precisa saber na quantidade necessária. Você dificilmente vai chegar num nível de empresa, você vai abordar um nível de empresa que precise de uma pessoa específica e profissional para fazer tudo isso. Na maioria das vezes você vai precisar do quê? De uma pessoa que resolva o problema dela. Que gere o resultado para ela e, obviamente, para gerar o resultado para ela, ela precisa que você entregue, por exemplo, um design ali muito básico.
Ela vai precisar que você entregue uma copy para algum anúncio, para algo nesse sentido. Mas isso não é algo que você vai precisar se tornar um profissional em todos esses entregáveis. O que você vai precisar se tornar é uma pessoa que entende muito de jornada de compra, e a principal habilidade, que é a habilidade que talvez seja mais difícil de você contratar, é a habilidade de gestão de jornada de compra. Você saber o que precisa ser feito. Porque pensa, eu sou designer, copywriter ou qualquer outra coisa. Perfeito. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ser direcionado por alguém. E o gestor de jornada de compra é justamente esse profissional que vai direcionar isso. É tanto que tem contratos que a gente já fechou aqui que tinha um gestor de tráfego dentro da empresa. Olha que maluco. Tinha um gestor de tráfego dentro da empresa, tinha um gestor de tráfego trabalhando para a empresa, e a gente atuou como gestor de jornada de compra, mas o cara disse, eu não quero demitir o gestor de tráfego que trabalha para mim. Eu não quero demitir o gestor de tráfego que trabalha para mim. Social media, eu não quero demitir o social media. Porque, na verdade, essas pessoas não estão buscando o profissional que faz esses outros entregáveis, entendeu? Ele está procurando o profissional do resultado. Então, deixa eu até ver se... Essa integração... Vão surgindo outras perguntas, mas eu vou respondendo depois. Mas, assim, digamos, essa habilidade que você precisa aprender não é uma habilidade complexa. A habilidade mais complexa que você precisa aprender é gestão de jornada de compra. É pensar no que fazer até mesmo com o seu tráfego, que provavelmente você já sabe. Você já é gestora de tráfego, provavelmente você já sabe de maneira estratégica o que você precisa fazer. Mas, para as outras habilidades complementares, é o mínimo necessário. Tá? É o mínimo necessário. Eita, aqui foram muitas perguntas aqui. Raul, chama o Hugo. Rapaz, eu não sei se fizer uma piada, eu não vou chamar, não. O que vocês acham mais fácil que está começando a prospecção? Vários contatos de ticket mais baixo ou menos quantidade de contratos com ticket mais alto? Sempre menos contatos com ticket mais elevado, tá? Sempre. Porque o contrato de ticket mais baixo não te prepara para fechar contratos de ticket mais alto. Então, se você imagina que vai acontecer uma escadinha, não, vou cobrar aqui R$500, depois 600, depois 800. Cara, não. E na maioria das vezes, tá? A gente está trabalhando com tickets agora na casa acima dos 5 dígitos, né? Projetos de 30 mil. São projetos que a gente consegue entregar com nível de satisfação muito alto. As pessoas conseguem ficar muito mais satisfeitas. Isso envolve uma série de fatores, né? O tamanho da empresa, paciência, a noção de realidade. Às vezes essas empresas que trabalham com um ticket menor, né? Que a gente cobra R$500, é aquela empresa que, cara, se tu não der resultado para ela amanhã, já complica. Já complica. E ter muitos clientes desse vai te fazer até se frustrar na questão do teu trabalho. Tu vai querer, tipo, meio que pode chegar um momento que tu não simplesmente... não faz sentido esse mercado. É um mercado chato, é um mercado que o cliente é chato e tal. E aí quando você começa a subir o seu ticket, você começa a atrair pessoas que têm muito mais maturidade empresarial, e essa maturidade empresarial te ajuda a entregar até mais resultado, né? Teve um aqui para Fran, né, Fran? Mas faz sentido abrir um percentual para pagar comissionamento para a secretária? Se a empresa fechar, a minha visão faz sentido, porque compensa ela vender para mim. Sem dúvidas, tá? A gente sempre tem que trazer pela ótica de o que o empresário vai ganhar com isso. Se a gente conseguir convencer que o empresário vai ganhar mais dinheiro comissionando a secretária, que é algo extremamente possível, sem dúvidas ele vai topar. E aí cabe a sua habilidade também de... demonstrar essa habilidade de vender também uma ideia e um projeto. E aí o modelo de gestão de jornada, né, é um modelo que você deixa de ser aquela pessoa que faz uma parte do processo e você começa a ser aquela pessoa que atua em todas as etapas do processo. Então, a sua opinião vai ser quase vista como você vai ser visto como um parceiro estratégico. Então, a opinião sua sobre um possível comissionamento para secretária ou para qualquer outra pessoa vai ser muito bem aceita, vai ser muito bem ouvida pelo empresário, porque ele te considera como uma pessoa estratégica. Agora, tu imagina uma pessoa estratégica que cobra, sei lá, R$500, R$800 por mês para gerenciar uma empresa. Opa. Aí a pessoa, é muito difícil ela te ver como uma pessoa estratégica se você cobra R$500, R$800 por mês, entendeu? Como ali, mas vender gestão... mais fácil é vender gestão de jornada de compra, sem dúvidas. Que no final das contas, quando você vende o resultado e você vende a gestão completa, primeiro que você se diferencia, né? E segundo, que você entrega algo que é realmente como até estava faltando ali, né, no infográfico. É algo que o empresário ele precisa se sentir assim burro mesmo, de não comprar.
Ele precisa se sentir, nossa, eu preciso fechar com essa pessoa. Não porque ele está me oferecendo mais uma tarefa genérica, mais uma tarefa solta, mais um serviço. Não, ele está me oferecendo cuidar de tudo isso e ter um resultado. E vocês não sabem o quanto um empresário sente falta de uma pessoa que olhe para tudo, que olhe de maneira estratégica e pense e aponte pontos de melhorias durante toda essa jornada e aumente o faturamento dele. Isso é extremamente valioso no mercado, extremamente. Fran, dá para vender para executivos de plano de saúde? Sem dúvidas, tá? A realidade é que você consegue vender esse inclusive o Lucas vai até destrinchar um pouco mais, né? Mas existem níveis, né, de serviço de gestão de jornada. Lembra, né, que a camisa, né, ensinar é construir para depois gerenciá-la. Esses níveis, você consegue vender ele em níveis. Então, por exemplo, você consegue vender gestão de jornada de compras para executivo de plano de saúde? Sem dúvidas. Porque você consegue vender um nível mais baixo. Você não precisa fazer por ele. A pessoa já sabe, ela só precisa do conhecimento e direcionamento correto. A gente tem muitos alunos, inclusive, que entram, aprendem tudo que tem dentro da nossa formação, né, do Bootcamp, e começam a ensinar isso. Basicamente, a venda do produto para um empresário menor, para um empresário ali que às vezes fatura 10, 15 mil, ele não tem condições de pagar 3 mil reais por mês. E aí você tem algumas formas. Você pode, eu posso planejar para ti, ou eu posso fazer uma consultoria para ti, onde tu mesmo vai aprender isso. E aí eu não preciso nem dizer que o empresário, ele valoriza muito isso, né? Que às vezes ele quer também aprender. Ele quer aprender. Ele não necessariamente todo empresário vai estar no nível de execução. Às vezes eles vão estar no nível de aprendizado. E eu, inclusive, gosto de usar um argumento, né? Eu sou closer, era closer até bem pouco tempo aqui dentro da empresa, e eu gostava muito de usar o argumento de que, tipo, se você aprender, vai ser o ativo mais importante que a tua empresa vai ter, quando você aprende. Porque quando você aprende a fazer, você melhora até a contratação e o fechar com novos profissionais para ti vai ser algo muito mais tranquilo de se fazer. Então é um bom argumento e é um argumento, inclusive, que as pessoas valorizam. Nossa, faz muito sentido. Eu vou investir nisso, eu vou aprender, porque depois, por mais que eu não faça, eu vou saber contratar muito melhor. Epa, deixa eu ver aqui. Eita, que o pessoal tá... vamos responder todos, galera. Pode ficar tranquilo. Tá muito preocupado com seus secretários, isso não é algo difícil de quebrar. Tem vezes que nem de comissão precisa. Às vezes nem de comissão precisa, isso é fato. Tenha cuidado com esses incentivos, pois tem empresas com compliance muito rígido. E isso pode gerar até a demissão dela. Mas é possível, tá? Você não precisa, você consegue desviar disso. Às vezes é mais para passar dela. Você nem necessariamente você vai evoluir depois que você estiver lá dentro e ver, faz sentido. Faz sentido um comissionamento. E na maioria das vezes faz, tá? Na maioria das vezes as empresárias reclamam do time comercial e, aliás, reclamam da secretária, que a secretária é só secretária, ela não vende, mas, pô, ela ganha alguma coisa para vender? E aí, quando você faz essa indagação, na maioria das vezes é vantajoso pro empresário, tá? Eu fico assustado tanto que faz sentido esse modo de pensar. Da TI de serviço de vocês, como se estivessem lendo a minha mente, era meu dilema quando eu era somente gestor de tráfego. Perfeito. Exatamente. Faz muito sentido, né? É que no final das contas é mais caro e mais fácil de vender. Por isso que realmente assustador o quanto isso faz sentido. Como economizar tempo nessa parte de prospecção para a fase da empresa onde estamos com urgência? Já temos produtos, proposta de valor, cliente. Automação. É o que vai ter amanhã, tá, Arthur? Você vai economizar bastante tempo. No final das contas, a nossa proposta é exatamente essa. Você economizar tempo. Que susto. O que vocês acham mais fácil para quem está começando a prospecção? Vários. Eu acho que já tinha visto as perguntas, né? Raul, eu tenho um cliente, já faço webinars semanais, estilo Have, mas queremos fechar mais. Dicas? Cara, pouca informação para eu te dar algo mais preciso, tá? Não é algo que eu conseguiria te dar com muita precisão, fechar mais do que quantas pessoas. É um funil até bem complexo, tá? Parece que é muito tranquilo, parece que é um funil só, vou colocar as pessoas no webinário e vou vender. Cara, é um funil bem mais complexo do que, de fato, ele parece ser, mas, inclusive, amanhã a gente vai destrinchar ele ponto a ponto. Acho que eu até recomendo para tu ver se, de repente, no teu processo aí tu não já faz algo que tu vai ver só na aula de amanhã, tu já vai olhar e dizer, isso aqui eu posso melhorar. E aí, Aleph, beleza? O Aleph eu conheço, pô. Rosto conhecido. Olha aí, o Leozão sabe, pô. É o rosto bonito da empresa, pô.
Vamos lá. Precisa almoçar e tal. Não é entregável, é performance. Muito boa. Exatamente. Você não entrega a jornada de compra, né? Você entrega a performance. Muito bom. Gestor de jornada. Raul, tem um cliente que... novamente a pergunta aqui do Fabrício. Galera, tô chegando, hein? Tô chegando aí. Onde vocês estão? Pera aí. Como selecionar e recrutar os freelancers? Cara, assim, a gente seleciona os nossos, vou dizer onde a gente seleciona os nossos, tá? A gente seleciona os nossos dentro da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade aí com mais de 10 mil alunos, somando todos, né? Somando de workshop, tudo. Então fica muito fácil quando a gente precisa de algum profissional, a gente vai lá dentro, anuncia uma vaga, anuncia uma proposta, obviamente boas propostas, sempre vai aparecer profissional para isso, tá? Principalmente freelancer, assim. O que vocês acham mais fácil? Não, é a mesma mensagem, né? Eu não posso ver toda a aula de hoje. Amanhã aparece. Amanhã tem aula focada exatamente na geração de demanda, tá? Hoje tem um cliente, faço web na semana. Já vi essas respostas 3, 4 vezes, galera. Os clientes que pagam pouco não veem valor no seu serviço, exatamente. Cada vez precisar menos desses proficiência com o avanço da IA. O tráfego já está bem mais simples. Exatamente. Acho que no final das contas, a única coisa que a IA vai demorar muito para fazer, pode ser até que, eu não vou dizer que não, mas pode ser que vai demorar muito. É olhar para toda a jornada, porque conecta muitos pontos, entendeu? Então, por exemplo, um atendimento presencial, um atendimento físico, o tráfego, o design, o posicionamento, o site, o Google Meu Negócio. Então, a IA não vai chegar nesse nível de contexto, entendeu? Pelo contrário, na verdade, você usa a IA para trazer todo esse contexto da empresa para ela e ela te passar um panorama e ela te passar exatamente o que precisaria ser feito. Aí sim, a IA é muito útil quando você passa o contexto. Mas, obviamente, você vai ter sempre que julgar, você vai ter sempre que saber como que você deve interpretar aquela informação e, enfim, no final das contas, ela não vai se automatizar sozinha, né? Perfeito. Eu pergunto, eu pagar o comissionamento para ela e me conectar com o empresário que eu quero vender. Não. Isso aí é um problema, tá? Tipo, tu pagar um comissionamento, se o contrato for fechado, aí pode ser um problema. Quando a gente fala de comissionamento, é comissionamento pelo atendimento dela. Esse comissionamento pra, tipo, eu vou me conectar aqui com ela, se eu fechar eu te dou aí alguma coisa. Não faz muito sentido, tá? Não é uma abordagem que eu gostaria. Porque, de fato, ela meio que vira uma vendedora tua e não vendedora da empresa. Aí pode dar um problema. Como remunerar essa equipe de vendas e entregas? Para iniciar esse squad de vendas e entrega. Tem diversas formas de remunerar, tá? Mas o que a gente gosta muito é o quê? Cara, à medida que a empresa for crescendo, você vai crescendo junto. Então, fixo mais comissão por projeto, tá? Cada vez que entrar um projeto, a pessoa vai ali recebendo. A gente pode condicionar o sucesso do projeto também. Existem diversas formas de... A ideia é sempre, no final das contas, é você usar o dinheiro como incentivo para um bom trabalho. Então, por exemplo, se eu puder condicionar um bônus, por exemplo, vou chutar um número aqui só para facilitar, tá? Se ao invés de eu pagar 10 mil reais para a pessoa, eu pagar 7 e dar 3, se ela tiver um índice de satisfação acima de 80%, é melhor. Porque, no final das contas, ela vai conseguir trabalhar muito melhor do que só pelos 10. Ou até passando, sei lá, 7, mas eu vou botar 5 aqui. O salário dela vai para 12 se ela tiver um índice de satisfação acima de 90%. É muito melhor. Como estão as gestões descontadas aí na empresa? Em termos de equipe, squad, rentabilidade, retorno? Essa pergunta é boa para o Micaías. Mas, basicamente, a gente tem squads multidisciplinares, né? Então a gente tem um squad ali que tem um gestor principal, a gente tem um squad ali de pessoas que são uma pessoa que eu cuido mais da parte de design, eu cuido mais da parte de gestão de tráfego, eu cuido mais da parte de atendimento, mas geralmente uma ou duas pessoas para atender um conjunto de clientes, tá? A gente não tem tipo assim, um profissional, 5 profissionais, não. A gente tem um ou 2 no máximo, dependendo da complexidade do projeto, para atender o cliente. Aí aquele squad, né, de 2 pessoas, ele atende múltiplas contas, né? Então não atende só uma das pessoas, não atende só uma conta. Fala dos 3 pilares para gerar o resultado, esse artefato. A gente vai falar sobre os artefatos, tá? A gente vai falar sobre os artefatos, né? O artefato de vendas também. Vocês ensinam como se tornar esse profissional? Sem dúvida, né? Inclusive a nossa base, né? A gente tem uma estrutura muito boa, que o Lucas vai estar mostrando também, que é o processo de formação. Então,
como que esse profissional se torna, né? Ok, Raul, o que eu vou aprender? Às vezes você tem assim, nossa, eu me sinto muito distante do profissional que vocês estão falando. Como é que eu vou chegar lá? A gente tem uma trilha perfeita, um passo a passo, 1, 2, 3, 4, para Você que conseguir te possui tornar esse veículo profissional da quitado maneira em mais seu eficiente nome, possível. sabia que está Tu vai podendo ser esse fazer profissional, agora o tu vai se tornar esse refinanciamento? profissional mesmo que você comece do zero. E mesmo que você já tenha experiência, né? A experiência só vai facilitar um pouco o processo, mas ainda assim você passa pelo mesmo processo e vai conseguir se tornar esse profissional. A proposta é que no final de 15 dias você já esteja apto. Aliás, no final do primeiro ciclo, né? Você já consiga gerar resultado para qualquer empresa. E você... Gente, a gente também é aluno, então eu sou aluno do produto principal. E quando você termina o primeiro ciclo, você olha e diz, eu tenho capacidade de gerar resultado para qualquer empresa. É exatamente essa frase que você vai falar. Você vai ter certeza que você tem resultado. Você tem como gerar resultado para qualquer empresa. Você vai falar isso. Fica muito óbvio na tua cabeça, entendeu? Muito óbvio. Eu oferecer uma consultoria gratuita para depois fazer oferta. Eu desvalorizo meu serviço, é uma boa. Se você oferecer uma consultoria gratuita, você não desvaloriza seu serviço, tá? Pelo contrário, isso é o que a gente chama, é uma isca, né? Ó, eu tô te oferecendo isso aqui para depois fazer uma oferta. Então, pensa assim, a tua isca, né, o teu imã de leads, o nome que você quer chamar, vai resolver um problema e criar outro. E você tem que sempre certificar se essa tua consultoria vai resolver o próximo problema. É só isso. Pô, qual é o meu próximo produto depois disso? Como você falou, eu quero vender, fazer oferta. Essa oferta resolve qual problema? Qual problema vem antes dessa? E aí, essa é a sua consultoria. Então, a sua consultoria vai resolver um problema da pessoa, que às vezes é clareza, a pessoa não tem clareza, você dá clareza e você fala, ó, você tem esse e esse problema. Eu resolvo com essa oferta. Perfeito? Esse é o conceito básico. Aí, boa. Como trazer resultados para uma pizzaria. No final das contas, o processo de geração de resultado, né, que a gente vai falar, né, um dos pilares ali do triângulo, né, a gente vai falar de uma maneira geral e vocês vão entender. Como eu disse, a ideia é no final você dizer, eu tenho capacidade de gerar resultado para qualquer empresa. Não existe muito aquela estratégia, tipo, o tráfego para pizzaria é assim, o tráfego... Não, a gestão de jornada de compra é personalizada para cada empresa. Você tem uma pizzaria aqui, uma pizzaria do lado, são duas jornadas completamente diferentes, por incrível que pareça. Os três já foi... exatamente, Léo. Ó, o Léo falou aqui, ó, a famosa isca. Boa. Bah. Vamos lá. Ó, galera, eu vou sair aqui. A Fran já voltou aqui pra cuidar de vocês. Já deixei uma pergunta aqui na tela pra ela. Bora lá. Deixa eu ver. Eu trabalho fazendo Notion, Meu Deus, não tô enxergando o nome. Lizzie. Ela falou, eu trabalho fazendo Notions personalizados para mentoria, consultoria e gestão. Ou seja, eu vendo um serviço que a minha cliente usa depois da venda. Por isso estou na dúvida se é para mim. Lizzie, no final das contas, você precisa vender o seu serviço e o seu serviço ele entrega uma solução para algum cliente específico, independente do segmento que ele atua. Então, tu consegue aplicar todo esse processo, todo esse conceito dentro do seu processo comercial. Então, sim, é para você porque tu tem uma solução de um problema que você sabe que o seu cliente tem. Então, no final das contas, é algo que dá para você replicar para você sem problemas nenhum. Deixa eu ver mais para baixo. O Wanda falou, olá, boa tarde, sou arquiteta e tenho um escritório de arquitetura e interiores. Gostaria de saber como poderia aplicar essas técnicas no meu negócio que uma prestação de serviços físicos. Gente, eu vou falar isso agora para todo mundo no geral porque se eu for falar individualmente de cada setor, cada mercado, vai sempre ter essa mesma pergunta. Então, vamos lá. Vocês têm um processo de jornada que é a venda de vocês.
E no processo de jornada que vocês têm, como por exemplo, eu sei que você sabe o seu público-alvo, você sabe o que o seu público-alvo normalmente tem de dor, e você sabe aonde que o seu público-alvo está. Então, você tem um processo de jornada de chegar a vender o seu serviço. É como se você fosse fechar, vamos supor que você quer ser uma agência. Você não quer mais atuar como arquiteta ali no escritório, você quer ser uma agência. Imagina se você pega um cliente de arquitetura, vai ser a mesma coisa, você vai identificar aonde que os clientes deles estão, como que você chama a atenção desses clientes, todo o processo. Imobiliária, por exemplo, a mesma coisa, é uma venda de serviço físico, porque é uma casa física, a pessoa tem que ir pessoalmente lá na imobiliária, fazer visitas e tudo mais. Então, o processo, ele se encaixa se você tem uma solução para o problema que o seu público precisa, você só precisa entender, e é o que você vai aprender aqui e profundamente também no Bootcamp, mas entender como que você vai abordar isso para o seu cliente para que fique visivelmente interessante, para que ele gere aquele desejo de querer comprar de você. Então, você tem que criar uma oferta irresistível o suficiente de que a opção para ele na cabeça dele só seja: eu preciso comprar isso, eu não tenho uma outra possibilidade a não ser essa. Essa daqui eu vou ter que deixar na tela, que eu gostei. Fran, essa pergunta é muito importante, Fran. Como que faz para ter essa pele de bebê? Produtos Ivone. Tudo a estética da Coreia, galera. Não, brincadeira. Vamos ver. Esse panorama. Olha, o Lucas, ele vai aprofundar isso com vocês ainda, ele vai trazer esses conceitos, mas pensa, o seu cliente, tem cliente seu que ele precisa descobrir, ele não conhece você ainda, você tem que se apresentar para ele, chamar a atenção dele, depois que ele começa a conhecer você, ele precisa genuinamente sentir atração, desejo, interesse sobre aquilo que você tá falando, aí depois disso, que ele sente esse desejo, aí que entra a parte de você conversar com ele, convencer, porque o interesse por si só não é o suficiente para fazer ele comprar alguma coisa de você. Ainda mais se o seu serviço ou produto for muito caro, porque daí o tempo de convencimento interno dele vai ser muito maior. Por isso que daí você tem que entrar em contato com ele, conversar, e entra todo o processo comercial ali de atendentes e tudo mais. Depois disso, é a parte onde você vai fazer o processo de venda com ele, e depois o pós-vendas, que você ajuda ali incentiva ele até seguir o mesmo ciclo de início, fazendo ele indicar para as pessoas e assim por diante. Então, resumidamente, é isso. Não sei se ficou claro. Fradora Mira. Vou cantar até uma música. Hino Hanayagatara Handa entender. Coreano, galera. Coreano. Vamos ver. O Douglas perguntou: Fran, tenho todo o conteúdo e atuo com consultoria para a área de engenharia. Qual inteligência artificial vocês usaram para fazer essa apresentação? Gostaria de fazer a minha. O Cris, ele chegou a falar aqui para vocês o nome. Eu não sei se pode falar. Não pode, né? Não tem replay. Na verdade, você pode ter o replay. Duas opções. Se você comprou a gravação das aulas antes, você consegue rever e explicar tudo que porque a gente já chegou a explicar isso daí. E... Nossa, você descobriu o nome da música de dorama que eu tava cantando. Da novela. Não acredito. Temos um dorameiro aí também. Certinho. Tá, voltando. Então, tu pode pegar pela gravação caso tu tenha comprado. Se caso você não comprou, a única possibilidade agora é tu entrando dentro do Bootcamp na oferta que o Lucas vai apresentar amanhã. E, gente, que oferta insana. Sério. Dá vontade, e não é puxação de saco, não, mas dá vontade de comprar de novo só pra ganhar os ingressos, só pra ganhar os bônus dos primeiros compradores. Porque tá top, hein? Tá top. O gerente ficou maluco.
Douglas, como que vai funcionar? A gente vai ter, a partir de segunda-feira, a gravação bruta dela inteira dos 2 dias do workshop. Só que depois de uma semana que a gente vai disponibilizar a gravação cortadinha, bem bonitinho, em formato de aulas. Então, através da gravação bruta, você consegue ver essas partes de perguntas e respostas tranquilamente. Aí, uma dica para você achar mais rápido. Baixa, transcreve a live inteira, transcreve a aula inteira, e joga no GPT, joga no Claude, em qualquer inteligência artificial que você tenha de preferência, e fale para ele o que você quer encontrar de resposta e pergunte para ele em que parte, em que momento da live, da aula, que aparece essa resposta, que dele já passa para você mais rápido. Rapidinho aí, ó, já lancei até o caminho, pra você não perder tempo. Ó, o Léo falou, Fran, eu tô começando a trabalhar com automação digital. Consigo aplicar esse conteúdo para o meu negócio? Léo, tu consegue justamente com a mesma perspectiva que eu expliquei agora há pouco sobre a questão da arquiteta. Eu não lembro o nome dela, se não me engano é Lizzie. Então, é aquilo que eu falei. Eu fiz uma explicação geral, não só para o nicho de arquitetura, para que todo mundo que esteja assistindo aqui fale, eu sou editor, eu sou arquiteta, eu sou programador, eu sou qualquer que seja a sua função, a sua profissão, você consegue sim seguir por conta de todos os princípios que eu já expliquei aqui agora há pouco. Bora lá, pessoal. Olha, eu tava gostando muito do nível das perguntas de vocês, viu? Mas agora vocês estão focados só na IA, que a gente tava falando dos PDFs. Então, vamos mandar perguntas mais inteligentes aí. Aproveitem, pessoal. Lembra que eu falei lá no começo para vocês no Zoom? A melhor forma da gente aproveitar aqui não é só o conteúdo, mas as dúvidas que, conforme o conteúdo estava rodando, vocês chegaram a ter, anotaram, e agora, nesses momentos de tirar dúvidas, é o momento ideal para você fazer esse tipo de pergunta. Ó, o Telisson falou, né? Se vocês fossem priorizar nesse ponto da mentalidade, o que vocês acham mais importante? Primeiro, nunca tá satisfeito com o conhecimento que você tem atualmente, porque o maior erro, a maior enganação que a gente pode dar para nós mesmos é achar que você já tem conteúdo suficiente para que você possa aplicar qualquer resultado para o seu cliente. Só que não, o mercado, ele tá em constante evolução. Não faz sentido a gente parar em qualquer momento que seja por achar que a gente já é bom o suficiente. Que é uma resposta sincera, a gente nunca vai ser. A gente nunca vai ser. A gente sempre vai ter coisa pra melhorar, sempre vai ter coisa pra aprender, sempre vai ter coisa pra evoluir. Então, quanto mais rápido tu pegar esse feeling, melhor vai ser pra você mesmo, porque você vai ter mais... Você não vai perder tempo. A outra mentalidade. Nunca esteja também satisfeito com aquilo que tu tem feito. Sempre pense, o que eu poderia fazer mais incomodado? Sempre fique incomodado. Nunca se acomode. Então, sempre veja, em cima daquilo que eu tô fazendo, o que eu posso mudar na minha rotina, o que eu posso mudar de alguma tarefa que eu tô fazendo, alguma coisa, qualquer coisa que seja, para que eu possa ter um resultado ainda melhor. Então, nunca se acomode. Deixa eu ver. Fran, qual que é o cronograma da tarde? Olha, quer que eu seja bem sincera? Eu não faço a mínima ideia. Eu tô igual vocês. Então, assim, o que eu posso te dizer é que o conteúdo, se você tava aqui e gostou do conteúdo da manhã, você vai gostar ainda mais do conteúdo da tarde. Porque a cada vez que a hora vai passando, o Lucas ele vai aprofundando ainda mais em toda a metodologia e vai acabando ficando ainda mais interessante.
Fran, montar a oferta em cima do planejamento ou da jornada do cliente? É que a oferta, ela tá na jornada do cliente, porque a oferta faz parte da jornada. Porque, por exemplo, para ele conseguir chegar a chamar a atenção da pessoa, gerar interesse na pessoa, ele tá precisando apresentar uma oferta para aquele cliente. Então, é em cima da oferta que ele apresenta para o cliente que entra essa parte de mudar a oferta, se for preciso, mudar a forma de abordagem e tudo mais. Então, meio que o planejamento é o que você vai... Meio que o planejamento é o que você vai decidir definir em cima do que você vai fazer para aquele cliente. Nem sempre, inicialmente, é preciso fazer uma mudança na oferta, por exemplo. Então, é tudo questão de teste, entender qual que é o perfil e a demanda e a necessidade do cliente naquele momento. Como construir... O Guilherme falou, como construir a mentalidade para não desanimar com os nãos? Guilherme, o que eu faço? Eu olho a minha conta bancária. E não é papo de zoação, não, realmente. Porque, pô, gente, sendo bem sincero, a gente tudo é adulto. A gente sabe que, por ser adulto, nem sempre a gente vai fazer só as coisas que a gente gosta. A gente tem que fazer as coisas que a gente não gosta. E necessariamente fazer o que não gosta é ter que fazer algo que a gente, mesmo que tá escutando esculacho para um caramba, a gente vai manter. Então, por exemplo, o João aqui do time escutou muito esculacho hoje de manhã, mas ele tá aqui, ó, firme e forte fazendo o trabalho dele. Por quê? Porque ele não é criança, ele é adulto. Então, mesmo em cima das mesmo em cima das adversidades aí, se a sua conta bancária não tá do jeito que você gosta, não tá do jeito que você espera, é isso que tu tem que pegar de motivação, é isso que eu faço. Pô, se eu não tô satisfeita com o resultado que eu tô tendo em questão de cash, eu não vou parar, não tem um não que me pare, não tem um não que me pare. Só meu cartão de crédito quando ele dá recusado, que daí eu tenho que realmente parar ali, mas de resto... O João vindo. Ô, João, desculpa. Como manter o foco e evitar procrastinar? Uma dica, tenha tudo claro, porque às vezes, se a gente fala, meu Deus, eu preciso criar lista, eu preciso prospectar, eu preciso fazer reunião, se caso já tenho cliente, eu preciso colocar todas as coisas da demanda do cliente em dia, acaba virando muita coisa. E quando a gente tem muita coisa, é que nem aquela frase da Alice no País das Maravilhas. Se não tem um caminho, qualquer caminho serve. Só que às vezes o caminho que qualquer um que você escolheu ali na frente é o caminho que vai te atrasar mais do que vai te adiantar. Então, às vezes a procrastinação também é uma preguiça de tu ver tudo, um monte de coisa, um monte de caralhada na sua frente, tu não saber exatamente por onde tu começa, ficar perdido. Então, o que você faz? Organiza. Organização é a base de tudo. Eu vivo com um caderninho do meu lado e toda vez que eu começo a ver que eu tenho muita coisa pra fazer, eu escrevo, anoto e vejo o grau de prioridade de cada uma delas. Vocês lembram que eu expliquei e dei um conselho pra mim? Eu não lembro o nome agora da mulher que tinha falado aqui que ela sente medo de não conseguir entregar resultado pro primeiro cliente que ela fechar. E é tudo uma questão de que, independente se você começar com 10 tarefas, 20 tarefas pro cliente, você não vai fazer tudo de uma vez. Você não consegue fazer tudo de uma vez. Então, você tem que elencar por grau de prioridade. Quando você faz isso, fica muito mais claro e limpo na sua mente. E a nossa mente, para ela não bugar, ela precisa dessa transparência, dessa clareza. Quanto mais claro você deixar o caminho, mais fácil vai ser de você se organizar. Aí tu usa também o Google Agenda para isso. E o... Meu Deus, eu esqueci o nome daquele aplicativo. O Clockify. E tu usa o Clockify. Tu juntando os dois, meu amigo, tu vai virar uma máquina de produtividade. Deixa eu ver. Ô, Léo, qual que foi a sua pergunta que não foi respondida que eu não estou achando? Aqui. Fran, qual a taxa de conversão do Heavy? A nossa taxa de conversão do Heavy, ela tá em...
Deixa eu ver aqui certinho. Mas ela tá, se eu não me engano, eu vou precisar entrar na planilha ali, galera, pra dizer exatamente. Mas se eu não me engano, a última vez que eu vi tava em 35%. Em 35% a taxa de conversão só desse funil. Beleza? Mas é aquilo também. O fato de tu fazer um processo de reunião que acaba sendo muito mais prático, não significa que é mais fácil. Então, eu recomendo. E também não significa que só por ser mais prático e tudo mais, você vai ter essa mesma taxa de conversão logo de cara. Então, o que eu recomendo que tu faça? O Lucas, ele vai aprofundar sobre o Heavy aqui, ele vai trazer mais detalhes. Eu recomendo que tu pegue o máximo de informação. Se tu tiver alguma dúvida, pergunte, porque é um processo complexo. Você tem que chamar a atenção da pessoa na hora que você tá prospectando ela. Você tem que conseguir reter a atenção da pessoa na hora que você tá fazendo o evento, entregando o evento. E tu tem que chamar e reter a atenção da pessoa para ela sair do evento, marcar uma reunião com você e de lá você conseguir a conversão. Então, são muitos fatores que se você vacila em algum deles, você não consegue uma taxa de conversão dessa. Então, precisa ter esse cuidado minucioso em cada uma das etapas. Fechou? E se caso não for essa pergunta que tu falou que não foi respondida, me fala, que daí eu respondo, tá? E depois de mandar de novo, porque eu só achei essa. Ó, Fran, o Lucas vai liberar os slides no final da live de hoje. Esses slides só serão liberados para as pessoas que compraram e garantiram a gravação desse workshop em formato de aulas. Ou tem duas opções que nem eu falei. Tu pode conseguir pela gravação que tu comprou, que era liberado somente até ontem a compra. Ou se tu entrar no Bootcamp com a oferta que o Lucas vai passar amanhã, tu também consegue a gravação e também consegue os slides. Beleza? Então me fala aí. Qual que tu vai... Eita. Qual que tu vai pegar? Oh, meu Deus, abriu um negócio aqui que eu não tô sabendo fechar, não. Caraca, a mulher morreu. Não sabia, não. Que mulher. Essa Isabela Ih, aqui. pô, cuidado, eu pensei que tu tinha fechado a live. Quando tu falou... Não, foi mal. Achei que tinha fechado a live. Falei, caraca. Não. E aí, galera, bora lá? Deixa eu pegar um... Pera aí que eu já tô começando, só tô pegando um palito aqui. E eu vou conectar o meu iPad também. E aí, galera? Não valeu a pena ter ficado aí aprendendo, tirando dúvidas? Deixa eu abrir aqui também para eu acompanhar. Manda mensagem nos grupos, em todo lugar, aí avisando que a gente voltou. Ó, sem spam de perguntas, viu, galera? Eu tava vendo ali alguém perguntando como que pode estruturar uma loja uma oferta de uma loja de carros. Aí que entra o lance que eu tava explicando para vocês, pessoal, de que oferta é esse sistema da engenharia de receita, ele não é para empresas que vendam produtos comuns. Aí você vai utilizar outras metodologias, tá? Se você estiver atendendo, por exemplo, uma loja de iPhone, se você for atendendo, se você estiver atendendo um supermercado, se você estiver atendendo uma loja de carros, normalmente você vai otimizar geração de demanda, você vai otimizar processo comercial, mas você não tem como melhorar necessariamente a oferta deles, porque o item que eles estão vendendo é um item que outras empresas vendem também. Então, o triângulo da engenharia de receita é um sistema que vai ser utilizado para empresas que tenham ofertas que possam ser ajustadas. Na prática, praticamente todas as empresas que vendem serviços, todas as empresas que vendem coisas que não são... Tô meio torta essa estampa aqui. Todas as empresas que vendem coisas que não são produtos de outras marcas, basicamente. Se você é uma loja de roupas, por exemplo, dá para melhorar a sua oferta? Dá, desde que você seja sua marca própria. Por exemplo, a Insider tem uma oferta melhorada. Eles pegaram uma camiseta padrão
e adicionar uma nova oferta. Se eu faço um e-commerce com as camisetas da gestão de jornada de compra, do iceberg, de todas essas coisas, eu estou em um mercado de produtos físicos, mas eu estou dentro desse mercado posicionado com produtos próprios. E aí, nesse sentido, eu consigo sim melhorar a minha oferta. Em última linha, você não pode fazer isso com loja de carro, dizer pro cara, cria aí o teu carro e tal. Mas para um supermercado, você pode propor para eles que eles criem as próprias marcas de produtos. Tem supermercados aqui dentro da nossa cidade, por exemplo, deve ter alguns aí na sua cidade também, que eles vendem os próprios produtos também. Eles vendem, por exemplo, pizzas feitas no supermercado, panetone, sei lá, qualquer uma dessas coisas, entendeu? Isso é um jeito de melhorar a oferta. E a oferta também não é só o que você entrega, é como você entrega. Então, se a gente for bem fundo no conceito, a gente pode melhorar a oferta de um supermercado, por exemplo, melhorando a logística de como as compras são entregues, se as pessoas ensacolam as suas compras ou não. Aqui existem alguns supermercados que as pessoas não ensacolam as compras, tem supermercado que elas ensacolam as compras, né? Que tem nos atacadões ali, normalmente ficam para as próprias pessoas que estão comprando ensacolar suas próprias compras, enquanto que em supermercados um pouco mais voltados para um público com poder aquisitivo um pouco maior, tem sempre uma pessoa ali para ensacolar suas compras. Então, se você for criativo, você vai conseguir melhorar a oferta de praticamente qualquer empresa. Mas é muito difícil fazer isso quando você está lidando com uma empresa que só vende produtos que outras empresas também vendem do mesmo jeito. Ah, Lucas, mas o dentista que vende canal, ele também está vendendo canal que várias outras clínicas vendem do mesmo jeito. Mas aí a gente já está falando de serviço. E serviço, ele permite que tu tenha uma personalização muito maior. Ele permite que tu crie o teu mecanismo, ele permite que tu crie a tua própria maneira de fazer as coisas e tudo mais. A gente vende marketing. Quantas pessoas vendem marketing? Várias, mas o nosso mecanismo é o mecanismo da gestão de jornada de compra, é o mecanismo da engenharia de receita, é o mecanismo da estruturação de processos comerciais eficientes para essas empresas. E tem toda uma lógica por trás desse mecanismo para tornar essa solução única. Se o cliente quiser comprar engenharia de receita, ele não vai comprar de outra pessoa que não esteja vendendo exatamente essa metodologia que nós estamos vendendo, ok? Se fosse uma pizzaria, aí tem infinitas maneiras de otimizar, né? Você pode melhorar a forma como a pizza é apresentada, você pode melhorar as fotos, você pode melhorar os nomes, você pode melhorar um monte de coisa, Comida também, cara. Comida, na verdade, é um ótimo caso de ajuste de oferta, porque você tem maneiras de melhorar, e não só tem maneiras de melhorar, como o que a gente quer quando a gente está compondo uma boa oferta fazer com que o cliente só tenha a nossa opção caso ele queira comprar aquele produto específico. É o que uma loja de iPhone não pode fazer. É o que um supermercado que só vende outras marcas não pode fazer. Agora, se é uma pizzaria, cara, a pizza deles é só deles, entendeu? A receita deles. Se eles tiverem um bom diferencial. Se a pizza parecer com todas as outras, daí eles não conseguem ter um aumento de valor, ok? Mas o ponto é, vocês têm que pensar em ordem de priorização. Então, assim, se você for vender para um supermercado, você não vai se preocupar excessivamente com melhorar a oferta. Você vai priorizar geração de demanda. Você vai priorizar conversão. Então, você vai priorizar aqueles dois elementos de baixo ali do triângulo. Na verdade, a gente pretende ter deixa eu conectar já o slide aqui que eu consigo mostrar melhor isso aqui para vocês. A gente pretende ter um material de apoio para vocês lá dentro do Bootcamp, que vai meio que colocar as empresas agrupadas, de modo que você saiba, cara, se eu estiver trabalhando com empresas de varejo de produtos simples, digamos assim, de produtos que todo mundo vende, tá? A gente vai ter uma nomenclatura para isso. Cara, o que é isso aqui que é... Ah, foi. A gente vai ter uma nomenclatura específica para isso. Você vai começar por determinado ponto. E é claro também, isso envolve o problema que você identificou na empresa do cliente.
Lucas, eu sempre vou melhorar a oferta de uma empresa de serviços? Não necessariamente. A nossa inteligência artificial, eu vou mostrar ela para vocês aqui, a Spala, ela vai fazer o diagnóstico do teu cliente de modo que tu entenda, de modo que tu... Inclusive, ô Christian, eu vou te pedir um favor só para facilitar a nossa vida. Deixa um docs com respostas prontas para eu colocar na Spala. Tá? Deixa um docs com respostas prontas. Porque aí eu consigo fazer uma demonstração mais rápida pro pessoal. Você vai preencher